Quero ler com vocês o texto sagrado do Evangelho de Marcos, capítulo 5. O endemoniado Gerazeno. Ontem, depois que eu havia preparado esta palavra para pregar, quando foi cerca mais ou menos de 11h30 da noite, uma pessoa, membro da nossa igreja, entrou em contato dizendo que estava num lugar onde uma situação estava terrível, porque um demônio havia possuído uma pessoa e já fazia cerca de 3 horas que eles estavam tentando dominá-lo e ele já havia feito bastante estrago e nada e nem ninguém conseguia dominá-lo ou expulsar aquele demônio. E eu, que já havia acabado de preparar essa palavra, pensei assim: é um sinal que Deus está dando, eu devo ir. E aí nós fomos cerca de 15 quilômetros de casa até o Tucuruvi, e chegamos lá, a situação era aquilo que havia sido descrito mesmo. Uma pessoa endemoniada, várias pessoas segurando. Eu não tinha prestado atenção, mas a pastora Keila falou que quando nós chegamos lá tinha sal grosso espalhado, tinha arruda, tinha ervas jogadas pelo chão, vela acesa, e essas coisas não são eficazes. Essas coisas não funcionam contra demônios, contra espíritos malignos. Mas graças a Deus, o resultado final é de que o moço foi liberto, confessou a sua libertação, e nós pudemos vir para a nossa casa sabendo assim: a palavra é real, a palavra é verdadeira. O Senhor continua sendo o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. O que eu quero falar aqui com vocês hoje, em Marcos capítulo 5, na verdade é o que Satanás procura fazer na vida das pessoas e como Jesus quer reverter este quadro, sendo bênção para todos nós. Porque, como diz João 10:10, o próprio Senhor Jesus faz essa declaração: o ladrão vem senão a matar, vem senão a roubar, matar e destruir, mas vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Então, nós sabemos que existe um inimigo que quer destruir, mas existe um amigo que quer reestruturar, que quer construir, que quer edificar uma casa espiritual na rocha, que é Ele mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros, nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Meu Deus, esta é a tua palavra, que o Senhor nos oriente pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, se assente. Essa passagem em Gerasa, ou Gadara, depende da versão da Bíblia, é o endemoniado gadareno ou gerazeno, porque era a maneira como as pessoas denominavam a cidade, e o tradutor, pela aproximação de palavras, colocou Gerasa
ou Gadara. Na nova versão internacional diz Gerasa. Então é por isso que o título dessa palavra hoje é o endemoniado Gerazeno. E nós temos, pelos relatos bíblicos, um dos demônios mais terríveis, ou situação de endemoniamento mais terrível que Jesus encontrou ao longo dos seus 3 anos de ministério na terra. Porque ele se deparou com uma situação de um homem possesso por uma legião de demônios. Porque se a gente pega os textos bíblicos que compõem essa história, nos evangelhos, nós vamos ver que eles se autodenominaram. Quando Jesus perguntou, qual é o seu nome? E eles dizem, somos uma legião, somos muitos. Se nós formos fazer uma associação de uma legião romana, que é o que faz alusão ao texto, são 3.000 soldados. Então, tinha naquele homem pelo menos 3.000 demônios. Tinha naquele homem pelo menos 3.000 seres espirituais da maldade, atormentando aquela vida, fazendo com que aquele homem fosse uma pessoa atribulada, e toda pessoa endemoniada e toda pessoa atribulada, ela é atribulada para si e também para a sua família e para aqueles que estão no entorno. Seja qual for o tipo de endemoniamento, às vezes uma pessoa é endemoniada e levada ao vício das drogas. E quantas pessoas nós temos atendido? Nós temos na nossa região 2 centros de atendimentos para pessoas com vício em produtos químicos, bebida, droga. E a gente tem contato com as famílias. E as famílias estão arrasadas, e as famílias estão destruídas, porque quando um pai, uma mãe, vê um filho numa situação de degradação dessa, sofre muito. Um filho bêbado, que chega violento em casa e quebra tudo, um filho drogado, que rouba as coisas de dentro de casa para poder sustentar o seu vício, uma situação de endemoniamento que deixa a pessoa violenta e ela quebra tudo. Ao longo dos meus mais de 30 anos de ministério, eu já enfrentei muitas situações. Uma vez, nós fomos chamados para expulsar um demônio, e quando nós chegamos lá, já era uma casa pobre, já era uma casa de família de poucas posses. E quando nós chegamos lá, estava tudo destruído. Então, do pouco que tinha, não sobrou nada. Quando nós chegamos, o fogão estava todo arrebentado no meio do quintal, o bujão de gás estava vazando o gás, porque a mangueira escapou daquele pino do fogão, o armário estava revirado, a comida espalhada pelo chão, e aquela pessoa endemoniada, destruindo tudo, os poucos recursos que a família tinha. Numa outra oportunidade, nós fomos chamados para expulsar um demônio, e quando nós chegamos lá, o cachorrinho de estimação da própria pessoa estava morto, degolado no meio do quintal, a televisão recém-comprada estava espatifada no meio do quintal, e quando nós entramos, as coisas destruídas da mesma forma. E a gente percebe assim que é um modus operandi. Modus operandi é quando o inimigo faz aquilo que ele tem que fazer sempre, do jeito que ele quer fazer. Como Jesus disse em João 10:10, o inimigo, o ladrão, vem senão a roubar, matar e destruir. Rouba a paz da família, rouba a saúde da família, rouba a estrutura financeira da família, rouba a alegria da família, rouba a autoconfiança, porque geralmente essas pessoas que têm problemas desse tipo na família, elas são cabisbaixas, elas são inseguras, porque o inimigo vem e ele faz arruaça. Nós vemos aqui na vida desse homem, que ele era totalmente possuído pelo Espírito, e tinha uma força excomunal,
que muitas pessoas não conseguiam detê-lo, que muitas pessoas não conseguiam prendê-lo. Ele era inclusive amarrado com correntes, e ele arrebentava as correntes. E quando nós estamos falando de correntes, não estamos falando de corrente de adorno, estamos falando de correntinha, de pendurar no pescoço. Nós estamos falando de algemas, nós estamos falando de grilhões, de correntes, que eram arrebentadas pelo poder do inimigo. Já vivi situações na igreja de pessoas endemoniadas do sexo feminino, corpo frágil, e 6, 7 diáconos não serem capazes de segurar, de serem atirados para longe. Mas o poder da palavra, a autoridade do Espírito, faz com que essa situação se reverta, faz com que esse quadro se estabeleça e se normalize. Mas a pessoa tem que querer. A pessoa, ela tem que ter vontade de ser liberta. E nós vemos que esse homem prejudicava a sua própria vida, se cortando. A sua mente era atribulada, porque ele andava nu. Uma pessoa em sã consciência não anda nu pela rua. Uma pessoa em sã consciência não vai morar no cemitério, a não ser que seja o caseiro do cemitério. Mas fora isso, não tem motivo de a pessoa viver entre os sepulcros, não tem motivo de a pessoa andar desnuda, não tem motivo de a pessoa se cortar. Um outro caso que uma vez nós fomos chamados também para expulsar um demônio, a pessoa havia feito mais de 40 cortes nos braços, nos 2 braços, com gilete. Lâmina de barbear, daquelas que ia no aparelhinho, que hoje é o barbeiro ou o cabeleireiro usa só para fazer o pé do cabelo. Nem sei se ainda vende. Hoje é navalha, né? Mas também eles quebram ela no meio e colocam num aparelho parecido com navalha. Mas imagina, aquilo tem um corte muito afiado, aquilo corta fundo na pele. E nós chegamos lá, a pessoa toda ensanguentada, cheia de cortes, e depois ficaram cicatrizes horríveis, depois que a pessoa sarou. Mas a pessoa se mutila, se automutila, se corta, bate a cabeça na parede. Eu lembro que antes de se converter, uma vez, o meu pai ficou endemoniado em casa. E quando ele ficou endemoniado, a gente morava numa casa que tinha uma sala 4x4. Então, de um lado tinha o sofá, do outro lado tinha a televisão, os sofazinhos, né, como eram chamados, as poltronas dos lados. E quando meu pai estava endemoniado, ele corria de um lado para o outro da casa assim e socava a cabeça na parede. É como se eu fosse correndo aqui e batesse a cabeça nesse pilar. Aquilo fazia um barulho, fazia assim, pum! E a gente pensava, daqui a pouco vai voar miolo por todo lado. E meu pai fez isso por diversas vezes. Até que chegou um pastor, pastor Humberto Mantes, orou por ele e ele ficou liberto. Então nós temos que entender que existem forças espirituais contrárias, que existem espíritos malignos que querem fazer o que Jesus falou: roubar, matar, destruir. E eu não estou aqui apavorando vocês, eu estou aqui colocando terror em vocês, estou dizendo de uma situação real que existe. Como eu disse ontem à noite, depois desse texto pronto e lido algumas vezes, vem o chamado. A pessoa diz, a gente tinha acabado de pedir uma pizza. Ainda falei para a pessoa, vou só esperar a pizza chegar, porque não tem quem receba, e nós vamos. Acabamos indo sem poder comer a pizza, porque era urgente. Chegamos lá em 20 minutos e ficamos cerca de 1 hora lá, naquela situação de um espírito possuindo um jovem e dizendo que as pessoas não o valorizaram, e com um valorzinho que ele deu, ele veio para ele. Só que o valorzinho que ele deu é barato
pelo estrago que ele vai fazer na vida da pessoa, se a pessoa não receber libertação. Ao final de tudo, quando a pessoa ficou liberta, e somente pastor aquele e eu ficamos no local com ele, pedimos para que as pessoas saíssem, e ficou só uma pessoa ali, olhando, os demais saíram da sala. Quando nós saímos, uma pessoa disse, não sei como vocês conseguiram. Como vocês conseguiram? Porque nós tentamos de tudo e nós não conseguimos. Eu falei, na verdade, eu não consegui nada. Porque se eu viesse aqui na minha própria força e com a minha autoridade, a gente sairia daqui envergonhado. Mas em mim está um poder maior, chamado Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui representando o Deus Altíssimo. E eu vim aqui no nome dele. Porque o demônio disse para mim assim, eu caí do céu, eu sou filho de Deus, você acha que você tem mais poder do que eu? Eu falei, eu não tenho mais poder do que você, mas aquele que me mandou aqui tem, e você sabe disso. E ele se dizia o tão poderoso, o tão fortão, só que estava amarrado no canto. E ele falava para mim assim, deixa eu sair daqui e ir lá fazer o que eu tenho que fazer, vai ser rapidinho, eu só vou matar. Porque ele queria matar aquele que era o pai dele, da pessoa. Só vou sair daqui rapidinho, e eu vou lá, mato e já vou embora. Eu falei, não tem negócio. Deixa eu sair daqui? Não deixo. Se ele falava que eu não tinha poder e nem autoridade, por que me obedecia? Não porque eu tenho poder e autoridade, mas porque eu tenho unção. E o Espírito de Deus que está em mim é o que dá ordem, é o que determina. E isso também está em você. Não vai pensar que isso é um privilégio de pastor, que isso é um privilégio de pessoas. Ele zombou de mim e disse assim, você é padre? Eu falei, eu não sou padre. Eu não sou padre. Ele falou, então vai embora. Você é um inútil, um incapaz. Por que você não é padre? Eu falei, eu não consegui ser. Eu não tive capacidade para ser. Então você quer dar ordem? Eu quero. E você vai sair. E você sabe. Irmãos, são experiências que a gente passa e que Deus dá vitória, que fortalece a nossa fé. Sabendo assim, a palavra de Deus é verdade. Isso aqui que a Bíblia está narrando, contando, acontece na vida de pessoas, de Satanás querendo destruir a vida, a família. Imagina a família daquele homem, imagina os filhos dele, imagine a sua situação financeira, porque se ele só vivia pelos sepulcros se cortando, a família estava na ruína, a família estava em desgraça, como acontecem com muitas famílias ainda nos dias de hoje, quando pessoas atormentadas por espíritos malignos fazem uma devastação na casa, sabe? A gente vê pessoas tristes, oprimidas, abatidas, amarguradas. Mas quando existe um desejo, quando existe um ânimo na vida da pessoa, de buscar a Deus, a luz faz as trevas se dissiparem. As trevas não resistem ao poder da luz. Porque nesse próprio texto que nós acabamos de ler, em Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós lemos do 1 ao 8, diz assim que quando aquele homem viu Jesus, ele correu e prostrou-se. Então havia ainda um pouco de consciência, havia ainda um pouco de temor de Deus na vida daquele homem, e isso foi suficiente para que uma libertação acontecesse. Então, se existe um pingo de fé em você, se existe um pouco de credulidade em você, corra e clame, porque o Senhor vai agir, porque o Senhor vai intervir, porque o espírito mal vai sair, porque a situação contrária vai se reverter. Porque nós estamos falando de um grau elevado de endemoniamento. Mas existem muitos tipos de perturbação maligna. Existem pessoas que são possuídas e existem pessoas que são atormentadas.
Existem pessoas que são endemonizadas, pessoas que não incorporam o espírito, mas a atitude é de uma pessoa endemoniada. E existe aquele que é simplesmente atormentado, atormentado com enfermidades, atormentado com miséria, atormentado com fracasso, atormentado com incapacidade, atormentado com espírito de inferioridade, complexo de inferioridade, achando que os outros são melhores. Existe até o oposto disso, complexo de superioridade. Algumas pessoas se acham melhores do que as outras. Isso também não é bom. A Bíblia fala a respeito de humildade, mas não de inferioridade. A Bíblia fala de autoridade e poder. E nós temos autoridade e poder. E podemos desfazer as obras das trevas. Porque quando aquele homem veio ao encontro de Jesus, o demônio até fingiu ser um adorador. Mas Jesus não deu trela para ele. Jesus falou assim: sai dele, espírito imundo. Com Jesus não tem conversa. Com Jesus não tem espírito imundo que resista. Não tem maldição que não se reverta em bênção. Não tem contrariedade que não vire favor. Porque Ele é o nosso Deus. Quando nós lemos no início desse culto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, a minha torre forte, a minha segurança, a minha fortaleza. O meu Deus. Essa é a maior declaração que qualquer pessoa pode fazer. Meu Deus. Quem é maior do que Deus? Quem pode mais do que Deus? E Ele é o meu Deus. É Ele quem está à nossa frente. Ele que é o nosso escudo protetor. Essa de ontem não foi a primeira experiência de que um demônio falou que iria me matar. Ele falou: você sabe qual é o seu futuro? Eu falei: eu sei. Meu futuro é na glória celestial. E ele disse: está mais perto do que o que você pensa. Eu falei: você não sabe de nada. E se chegar a minha hora, eu estou preparado. Então, não tem nada que você possa me falar que vai me atemorizar, ou que vai me fazer desistir de expulsar você. Porque você vai sair em nome de Jesus. E sai, sabe por que sai? Porque esse demônio não pode contra a nossa vida. Eu já disse para vocês, uma vez fui expulsar o demônio de uma moça, e aquele demônio olhou para mim e disse: eu saio dela, mas eu entro em você. Eu podia até, se eu soubesse aquela expressão, vem em mim, né? Podia ter falado, porque não vem. Somos templo do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito não cabe imundície. Quem é cheio do Espírito não cabe espírito contrário. O Senhor é o nosso Deus que nos fortalece, que nos dá forças na batalha. O salmista diz assim, que com a força do Senhor eu posso saltar uma muralha, com a força do Senhor eu posso pisar uma tropa. E ele está falando de situações espirituais. Às vezes se levantam na nossa frente uma muralha, uma barreira, parece intransponível entre nós e o nosso alvo, entre nós e o nosso objetivo. Mas com a força do Senhor nós pulamos, saltamos a muralha. E às vezes o inimigo junta um batalhão de choque, uma tropa que vem contra nós. Mas posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, como diz a letra da canção e como diz o Salmo. Com a força do nosso Deus, nós somos muito mais do que vencedores. Porque quando aquele homem foi liberto, ele quis a libertação. Jesus orou por ele, os espíritos saíram, foram nos porcos, os porcos pularam no mar. A população da cidade veio ver o que estava acontecendo. E quando eles chegaram lá, irmãos, se você ler depois na sua casa o desfecho dessa história, a população chegou lá para ver, se muitas pessoas não conseguiam, provavelmente aquele Jesus deve estar arrebentado no chão. Provavelmente aquele Jesus deve estar estilhaçado lá no chão. Vamos lá juntar os pedaços dele. Isso é o que estou falando, tá? Não está na Bíblia. Não vai procurar isso na Bíblia, que você não vai achar. Isso é versão Marcos Roque.
de interpretação das Escrituras. Não é invencionice, é imaginação. Porque a Bíblia não fala o que eles pensaram. Eu posso colocar pensamentos neles, porque eu pensaria isso. Vamos lá ver o que o demônio fez com aquele cara. Vamos lá ver o que o demônio destruiu aquele homem. Aí chega lá, irmão, surpresa. Surpresa. O homem está sentado, o homem está vestido, e o homem está civilizadamente conversando. Jesus mudou a história. Jesus reverteu o quadro. Aquilo que era um quadro terrível, de repente, ninguém entendia o que estava acontecendo. Como que esse homem que maltratava as pessoas, que quebrava correntes, que batia em quem tentava segurá-lo, agora está tranquilamente conversando e vestido? Ah, isso é terrível. Esse Jesus é mais poderoso que esse demônio, eu não quero ele na cidade, porque foi o que eles pensaram, imagina isso. Mandaram Jesus embora, sabia disso, Marli? Mandaram Jesus embora, falando, não fica aqui, você acabou com nossos porcos. Eles valorizavam mais o porco do que uma vida. Valorizavam mais o valor financeiro dos porcos do que o valor de uma vida, de uma pessoa restaurada, transformada, vestida, lúcida, tranquilamente conversando, argumentando. E sabe o que ele falou? Quando Jesus ia pegar o barco para ir embora, me leva junto. Eu quero ir. Eu nunca tive tanta paz. Eu nunca tive tão lúcido. Eu nunca fui tão gente, igual estou sendo agora na sua presença. Mas Jesus falou para ele, você não vai. Você vai testemunhar para os seus. Ele disse, vá e diga aos seus as grandes coisas que Deus te fez. Isso é o que cada pessoa que recebe o milagre tem que fazer. Isso é o que cada pessoa que recebe a bênção tem que fazer. Contar para os seus familiares. Às vezes, irmãos, nós recebemos a bênção e não temos coragem de contar para a nossa família. Não temos coragem de contar as grandiosidades que Deus fez na nossa vida. E eu quero dizer para você, conte, divulgue, proclame as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Sabe por quê? Porque um coração agradecido é limpo o recipiente para receber mais milagres. Quando nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele faz mais. Então seja agradecido e conte a bênção, conte os milagres. Seja uma testemunha viva do Evangelho de Cristo, do que Jesus faz na nossa vida. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus sensacional. É maravilhoso ser de Deus. E eu quero orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sabe? Para que você seja protegido, guardado, revestido, para que nenhuma ação do inimigo prevaleça contra a sua vida, mas que ao seu redor estejam acampados os anjos do Senhor, com espadas inflamadas, protegendo e guardando a sua casa. Uma vez no passado, o demônio falou para mim assim, eu saio dela, mas eu vou lá na sua casa. E eu tinha deixado, na época a gente só tinha ainda o Ricardo e o Rafael. O Rafael era bebezinho. A pastora Keila não pôde ir comigo, porque ela estava ainda se convalescendo. De resguardo que fala, né? E eu fui só. Eu fui sozinho e deixei eles em casa, dormindo. E o demônio disse, eu saio daqui e vou lá na sua casa. Eu disse, na minha casa? A minha casa é cercada por anjos com espadas flamejantes, você não consegue nem passar perto. E é isso que eu creio, irmãos.
É isso que eu creio. Será que dá para a gente encerrar cantando uma canção, antes de eu fazer a oração? Aquela, eu e a minha casa? Dá? Pessoas. Rafael diz que dá, Mateus diz que dá. Grazi também diz que dá. Marli diz que dá. Ricardo diz que dá. Júnior diz que dá. Davi também. Então deu. Vamos ficar de pé e cantar essa canção? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Porque enquanto eu e a minha casa servirmos a Deus, o maligno não nos toca. Nenhum poder das trevas nos resistirá. Vai bater em retirada. Diz a Bíblia que se o inimigo vier contra você por um caminho, ele vai ter que fugir por 7 caminhos. Porque sobre você está um poder e uma autoridade que o Espírito Santo confere. Um poder e uma autoridade que o Espírito Santo dá. Então seja revestido de poder e saiba, como nós cantamos a princípio, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Porque a Bíblia diz isso, debaixo dos nossos pés. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Espero que você e a sua casa também.